Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os médiuns de transporte. Então nós temos vários tipos de mediunidade. Uma das mediunidades que nós utilizamos muito nos trabalhos da Umbanda é a de transporte. Na verdade, eu entendo que a mediunidade de transporte é a mesma entidade, a mesma mediunidade de incorporação, que eu já expliquei para vocês que na verdade é a psicofonia, né? Porque na verdade nós não saímos do nosso corpo para entrar outro espírito, né? Então o nome incorporação não é correto, eu já dei essa explicação. Mas por que eu acho que a mediunidade de transporte e a de incorporação é a mesma coisa? Porque quando nós incorporamos, né, então vamos utilizar esse termo que para nós é mais comum, mesmo sendo errado. Quando nós incorporamos quem? Os nossos orixás, as nossas entidades, né, os nossos guias, nossos protetores, nossos guardiões. Então, é um espírito. Qual é a diferença desse espírito para um espírito que a gente incorpora no momento de um transporte? Então, para quem não sabe o que é um transporte, o transporte é quando uma pessoa está com uma perturbação espiritual muito grande, com uma presença de um espírito em desequilíbrio perto dela muito grande, e se faz a necessidade do médium incorporar este espírito para que a gente possa fazer aí a doutrinação ou entender o que esse espírito precisa para se afastar da pessoa. Por exemplo, no caso de um trabalho de magia, né? Então nós sabemos, quanto umbandistas, que se existe um trabalho de magia muito bem feito, ele precisa ser desmanchado. Nada melhor do que o próprio espírito que fez essa magia nos mostrarmos quais são os caminhos para inverter este polo. Então, isso a gente chama de transporte. O médium vai incorporar um outro espírito, que não as entidades dele. Então, qual é a diferença de quando a gente incorpora um espírito que não é sua entidade? Na verdade, a energia, porque estes espíritos, eles são mais densos, eles são espíritos em desequilíbrio, mesmo se é uma situação de uma magia, que foi pego aí um espírito que tenha este conhecimento, ele trabalha numa zona muito mais densa, energeticamente falando, mas não deixa de ser uma incorporação. Então esse médium ele também incorpora, só que ele vai incorporar espíritos que vão te deixar numa sensação bem complicada. E muitas vezes isso mexe com a gente. Então assim, qualquer médium é médium de transporte? Eu acredito que sim, só que ele precisa aprender a ser um médium de transporte. Primeiro ele precisa aprender a não se envolver na energia do espírito em desequilíbrio, né? E aí a gente entra em outro tema que não cabe nessa explicação, que é o animismo, quer dizer, misturar os seus próprios sentimentos com aquele que ele está, que aquela entidade, que aquele espírito em desequilíbrio está emanando. Então, por exemplo, vamos imaginar que você fez um transporte de um espírito que sofre demais, né? Que a gente costuma dizer um espírito sofredor. Ele tem muita dor, ele tem dor, né? Então ele sofre porque ele ainda tem a dor, de repente, da morte, ou a dor que o fez perder a vida. E de repente você está vivendo essa situação dentro da sua família. E aí essa energia gruda, né? Porque nós somos energia, né? Grudou. E aí dá aquele trabalho, porque aí já mistura o sentimento do médico, o sentimento daquela entidade, e quando vê, a outra entidade tem que cuidar do espírito sofredor e do médium também. Isso é uma parte do animismo, que eu posso até depois gravar outro vídeo para vocês sobre isso. Então assim, o médium, para ser um médium de transporte, ele é um médium de incorporação, mas ele tem que ser um médium preparado para isso. Porque aí, em vez dele ajudar, ele vai acabar atrapalhando mais. E como que ele ajuda? Porque assim, nós doamos a nossa energia, nós doamos aí o nosso ectoplasma, né? Que é o que o espírito que está em espírito, né? Que perdeu isso, porque isso só tem no corpo físico, ele se perdeu. Ele, por aqueles minutos que ele fica incorporado, às vezes segundos, no médium, ele recupera isso, ele se sente vivo novamente,
E aí uma outra entidade vai e doutrina, olha, aproveita essa oportunidade, esquece tudo o que aconteceu, aceita, segue a luz, segue a ajuda. Então nesse momento, que é um momento mágico, né, nos nossos trabalhos de desobsessão, é onde existe uma caridade muito bonita, né, porque nós também cuidamos do espírito desequilibrado. É dada esta oportunidade, mas mais uma vez todos temos livre-arbítrio, né? Esse espírito ele pode aceitar ou não a ajuda, mas nós estamos fazendo a nossa parte, a gente está doando aí a nossa energia vital para esta incorporação, para ver se isso se resolve, né? Que esse espírito, essa energia se afaste da pessoa, né? Do consulente ou do filho da casa, enfim, e ela aceite a ajuda. No caso de uma magia, né, no caso de um espírito em desequilíbrio, mas num desequilíbrio aí para o mal, né, então é um espírito das trevas, é um bruxo, é um mago, né, das trevas, também é dada a oportunidade, olha, né, você trabalhou também, você não quer vir trabalhar conosco, venha para esse lado. Até uns aceitam, a gente já aliciou muito o trabalhador aí do outro lado. Mas às vezes o cara também não aceita e também tá tudo bem. Ninguém é obrigado a nada. Lembra daquele videozinho que eu falo do livre-arbítrio? Ninguém é obrigado a nada, mas a gente faz a nossa parte. Mas também esse médium que faz o transporte não pode entrar nessa energia. Bem como a corrente nesse momento também tem que manter os seus pensamentos focados, né? Porque a gente tem que entender que a gente não vai para um embate tipo, pode vir o espírito obsessor que eu tô aqui e vou matar no peito, não. Não é nessa arrogância, né? Porque o espírito obsessor, né, o desequilíbrio para o mal, ele também sofre. Porque Deus não criou ninguém voltado para o mal. É a gente que vai, né, se deturpando. Então, a gente não vai para um trabalho de desobsessão nessa coisa, tal, pode vir que hoje eu tô, né, vou. Não, sempre com amor, né? Sempre focando na ajuda, na caridade, porque todos sofrem. O espírito, o sofredor, né, por essas situações de doença, de mágoa, não sei, ele sofre. O espírito trevoso, que tem ódio, que tem raiva, que quer matar, que quer isso, o kármico, né, que persegue a pessoa, eles também sofrem. Então essa doutrinação neste momento, ela é muito importante. Né? É de muita caridade, né? Você doar o seu corpo, muitas vezes para um espírito que deixa às vezes seu corpo até muito doendo, porque às vezes não é uma coisa gostosa, né? Eu já fiz muitos transportes e muitos transportes assim que eu nunca esqueci, mas assim, é um momento que você está se doando para um bem, né? Visando que então esse espírito ele vai aceitar uma hora ajuda e uma hora ele vai. A gente não foi feito para o mal e a gente não vai terminar assim. Pode demorar o tempo que for, uma hora esse mal vira para o bem, porque esse que é o propósito, né, do Pai Maior. Então o médio de transporte ele é isso, ele é um médio de incorporação, mas ele é um médium que incorpora espíritos em desequilíbrio. Então ele é um médium que ele tem que estar preparado. Então não é qualquer médium que entra aí para uma corrente que ele é um médium de transporte, porque aí ele vai dar trabalho, né? Ele precisa aprender aí no seu desenvolvimento a segurar a onda sem atrapalhar, né? Ajudar sem atrapalhar. Tá bom, pessoal? Então qualquer coisa, se for alguma dúvida, me mandem mais perguntas, tá? Um beijo no coração e até a próxima.